convidei o Luciano, né? Ele também não me conhecia, convidei ele para bater um papo, então quero deixar gratidão a ele aqui por estar se oferecendo a trocar um pouco de conhecimento com a gente. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a você pela oportunidade de estar podendo partilhar um pouco desse conhecimento. Você já começou a sua fala inicial sendo bastante sistêmico, agradecendo ao seu sistema de origem que te deu a vida, aqueles que fazem parte da consanguinidade, que tem um sentido muito grande para a gente e que, de alguma forma, todos eles fazem parte, né? Todos eles têm um lugar especial. Mesmo aqueles que a gente não conhece, que não conheceu, mesmo aqueles que a gente não teve contato direto, mas de alguma forma está dentro de cada um de nós, estabelecendo vínculos. Isso é muito legal. Então, feliz pela oportunidade de estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa de falar sobre um tema que é bastante movido por um processo de dor é dor mesmo, né? Então a gente precisa, de alguma forma, buscar alternativas para que a gente possa lidar melhor com esse sentimento, com essa sensação, né? Muito bom, parabéns. Legal, obrigado, Luciano. E fala um pouquinho, né, Luciano, da sua história aqui para o pessoal te conhecer. Eu vi que você tem diversas formações aí, né? Fez administração, psicologia, coach. Me fala um pouquinho como é que você chegou aí na constelação familiar sistêmica, por que que hoje você se especializou nessa área. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, interessante porque é um Luciano antes das constelações e um Luciano depois das constelações, né? As constelações mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas, na realidade, né? Foi um diferencial significativo porque eu pude, de alguma forma, compreender melhor aquilo que estava impedindo o meu processo de crescimento pessoal, profissional, espiritual. E ela trouxe a consciência, porque ela traz a consciência de nosso lugar dentro do sistema, né? Ou seja, o fato de estarmos fora do nosso lugar, dentro do nosso sistema, isso estabelece sintomas, estabelece conflitos, estabelece doenças diversas, né? E esse é um movimento que há mais de 20 anos que eu estou nessa área de autodesenvolvimento pessoal, desde quando eu me formei em psicologia, depois fiz neuropsicologia, depois fiz mestrado, depois fiz uma série de cursos e formações. E por último foi que eu fui conhecer constelação familiar, né? Por último, eu já estava tipo assim, eu quero sair dessa história de ser psicólogo da forma como eu sou, porque eu também não estou acreditando mais nessa forma de fazer psicologia, né? Foi quando eu conheci as constelações, foi muito forte, porque eu, com a mente muito racional, eu não acreditava em nada daquilo que eu estava percebendo, experimentando ali, né? Questionando muito. Foi um domingo de sol em Salvador. Eu fui parar num workshop a convite de uma amiga minha pela primeira vez e olhei para aquele movimento todo e falei assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Devia estar na minha praia, tomando minha água de coco, comendo meu acarajé. E, de repente, no segundo movimento que aconteceu, houve uma constelação velada, né? Eu não sabia qual era o tema, nem que estava sendo representado. Eu entro, fui convidado pela menina, a consteladora muito forte, e eu, quando entrei no campo, que me posicionei, que fiquei em pé, né? Que tem aquela história de você está sentado, você está observando, não está sentindo nada. E quando eu entrei no campo, meu corpo me impulsionou diante daquela menina, e fui para aquela menina, e a consteladora falou assim, não fala nada, fica calado. E eu com muita vontade de falar, né? Preciso falar para ela. Aí a menina chorava e a consteladora mandava calar a boca, e a menina chorava. E teve uma hora que eu não aguentei mais, falei, eu não te reconheço, eu não sei de onde você veio, para de encher meu saco, para com isso, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí a menina falou assim, o meu pai é assim mesmo. Eu falei, você é louco, eu não sou seu pai. E a consteladora mandava eu calar a boca, a menina falava e eu falava. Foi uma zona a constelação da menina, né? E no final, eu fiquei sabendo que eu representava o pai dela que não reconhecia a paternidade. Olha que louco, né? Aquilo mudou porque eu entrei e comecei a sentir coisas. Eu brincava comigo mesmo assim, né? Sai desse corpo que não te pertence. Sai desse corpo que não te pertence. Eu sentia muitas emoções fortes passando por dentro de mim. E eu simplesmente, sabe, foi aquilo muito novo. E trabalhos como esse, geralmente vão muitas mulheres, né? Tinham, sei lá, 28, 29 mulheres e 2 homens apenas.
E eu, naquele dia, eu fui defunto papagaio, cachorro, outro, pai, avô, foi tudo porque eu queria participar, eu queria experimentar, né? Na segunda-feira eu não servia para nada, absolutamente nada, não levantava da cama. Então, depois Esgotado. que eu comecei a pesquisar, e na segunda foi só o dedinho que funcionava assim no computador, procurando informações do que era a constelação familiar, né? E comecei a compreender que foi uma abordagem criada por um alemão chamado Bert Helling, que pós Segunda Guerra Mundial e no processo de batina dele, ele foi padre, ele foi terapeuta e passou por vários processos de autodesenvolvimento pessoal até chegar a esse lugar que ele chamou de constelação familiar, né? A palavra constelação, ela tem um significado em alemão original, que é a palavra Family Aufstellung, que significa posicionamento, colocação familiar, não tem a ver com constelação. Quando foi traduzido do alemão para o inglês, do inglês para o português, ficou, né, constelação familiar, mas não tem posicionamento, né? Em que lugar que você está posicionado dentro do seu sistema. Se eu pudesse resumir o que é constelação familiar, eu diria que é a possibilidade de reintegrar partes da nossa história, ou seja, das nossas emoções que estão fragmentadas na nossa história, né? E que despertam dentro da gente essas experiências através da memória celular. E essa memória celular é pura biologia, né? Pura informação genética, não só a nível físico, mas a nível também emocional, energético, né? Então, elas têm por um processo de ressonância, elas vão desencadeando a partir da minha experiência secundária, terciária na vida, porque a experiência primária vem diretamente conectada à função pai e à função mãe, aqueles que me deram a vida, né? E isso gera um nível de eu carregar já essas informações e a partir dessas informações primárias eu vou me socializar e vou estabelecer vínculos e vou desenvolver experiências, né, durante toda a vida. Então, esse movimento das constelações, ela traz essa possibilidade, como eu falei, de posicionamento, ou seja, de colocar você de volta no seu lugar. E traz esse campo de experiência muito visceral, né? Porque você precisa sentir, experimentar, vivenciar para que você possa compreender o que de fato significa constelação familiar. E é a possibilidade de manutenção do clã, é a possibilidade de manutenção da espécie, de continuidade da perpetuação da espécie, porque ela vai liberando bloqueios, né, traumas, e vai ressignificando histórias, vai ressignificando relações e vai estabelecendo um processo profundo de mudança de forma muito breve. Por isso que ela tem um nível de brevidade quando é feita dentro dos parâmetros normais. A constelação hoje virou banana na feira, virou banana na feira, né? Cada esquina tem um constelador, cada esquina tem um processo de constelação. Isso está se tornando algo perigoso, porque hoje, por exemplo, a quarta maior queixa do Conselho Federal de Psicologia é pessoas que passaram por constelações familiares, por pessoas totalmente despreparadas, essa é a verdade. E isso gera um campo de dificuldade, de credibilidade para algumas pessoas, né? Então, assim, eu já estou há mais de 20 anos, eu pesquiso isso bastante. E uma das áreas que eu pesquiso muito é a área de saúde e doença. A gente vai falar sobre aspecto de dor daqui a pouquinho e fazer essa conexão com as constelações familiares. E o quanto eu recebo, e muitos outros colegas recebem, pessoas que passaram por constelações, que passaram por um processo de retraumatização. Ou seja, retraumatizou uma dor, retraumatizou uma história, e ao invés de gerar um princípio de solução, né? A constelação tem essa intenção que é gerar consciência para a pessoa que faz a constelação, né, de uma nova imagem, e a partir de uma nova imagem, ela ressignificar uma parte da história dela. E é tudo isso interno, né, porque a gente chama de fenomenologia, ou seja, fenomenologia da percepção. A fenomenologia nada mais é do que a percepção do aspecto biológico, né, do que os nossos neurônios, redes neurais, hormônios estabelecem como comunicação diante de uma experiência, seja ela interna ou externa. Isso é fenomenologia, né? É a percepção, é perceber para além daquilo que o corpo está estabelecendo como uma informação e poder, de alguma forma, integrar uma parte da história que até então era dentro de um campo muito vasto, muito inconsciente, né? Você pode me interromper, tá? Me interrompe a hora que você quiser para poder fazer
perguntas, porque se deixar aqui eu falo a noite inteira, eu adoro falar, é bom pra caramba. Ah, tranquilo. Tava deixando você terminar a explicação da constelação, né, para o pessoal saber. Eu ia pedir, mas você já engatou aí, eu deixei. Ficou bom. Uhum. Ficou ótimo. E é legal porque hoje as constelações ela está sendo aplicada não só no campo da família, ou seja, das relações familiares, mas ela tem uma abrangência hoje muito grande, ela é aplicada de uma forma muito efetiva na área do direito, por exemplo, né? Da justiça, nas empresas, nas escolas, na área de marketing, na área de saúde. Por quê? Porque ela olha especificamente para a forma como nós nos relacionamos com algo. Né? Por exemplo, de que forma que eu me relaciono com a minha hipertensão, de que forma que eu me relaciono com a fibromialgia, de que forma que eu me relaciono com uma gastrite, de que forma que eu me relaciono com os transtornos obsessivos compulsivos alimentares, com os transtornos psicopatológicos. Essa é a forma como eu me relaciono, a forma como eu me relaciono com o conflito, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai. Então, ela olha essencialmente para esse lugar e gera essa possibilidade de trazer a consciência de algo que você não percebia antes, né? Então, ela tem um nível profundo de possibilidades de adentrar nesses lugares mais velados, né? Mais escondidos da gente, e através de princípios que podem ser feitos ou individualmente, né? Com bonequinhos ou âncoras de solo, utilizados âncoras de solo, mãos catalépticas e vários outros recursos que podem ser utilizados para atendimento individual. A constelação fluvial também, que é feita com água, ou em grupo, com pessoas, né? Onde você leva um tema, esse tema vai ser abordado em grupo, onde as pessoas vão representar um determinado aspecto da sua vida, né? Então, ela tem esse movimento maior, que é justamente, unicamente, na realidade, nos posicionarmos diante do nosso lugar. Porque quando estamos no nosso lugar, essencialmente estamos em paz, prósperos, felizes, alegres e a vida flui de uma forma muito linda. Legal, legal, Luciano. Acho que você deu uma grande explanação aí para o pessoal sobre o que é a constelação. Galera, se tiver ficado ainda alguma dúvida, coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o que o Luciano falou, tá? Para quem está entrando agora, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre dor e a visão da dor e do sintoma na constelação familiar sistêmica, tá? Eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês da minha vivência, né? Eu não fiz constelação familiar sistêmica, por isso eu vou estar aqui aprendendo também com vocês, né? Eu tenho formação em PNL, que foi algo que já começou a me abrir muito a mente como fisioterapeuta. Antes eu dava valor, assim, como eu tinha aprendido, apenas a parte física, né? Eu só olhava ali o ombro, a coluna, o joelho, e eu comecei a ver que isso não era suficiente. Eu precisava de algo a mais para atender os meus pacientes, trazer um atendimento de qualidade superior, que realmente eles merecem, né? A gente enxergar a pessoa como um todo, como a gente fala. E eu comecei a estudar muito sobre dor, e em meio a esses estudos eu fui fazer o curso de PNL, e me abriu assim a mente, e eu gostaria da gente trazer um pouco esse debate, né, sobre a visão da dor. O que a gente tem hoje, segundo a IASP, tá, que é a Instituição Internacional de Estudos para a Dor, ela fala o seguinte, que a dor ela é uma experiência sensorial e emocional subjetiva adicionada a um dano real ou potencial. Então, acaba ficando uma definição muito complexa, porém, a própria IASP ela já trouxe uma compreensão quando ela fala que é uma experiência sensorial e emocional. Antes a gente só tinha a crença que era uma experiência sensorial. A dor era apenas representação de uma lesão. E hoje a gente já sabe que não. Na PNL a gente sabe o quanto o subconsciente é responsável por essa interpretação de dor. E eu queria que você falasse um pouquinho como a constelação sistêmica enxerga a questão da doença, da patologia, e de que forma você usa a constelação para também trabalhar essa melhora aí do paciente. Tá. A gente parte, dentro do lugar de neuropsicólogo, né? A gente parte do princípio que uma dor essencialmente não é uma dor provocada por algo físico, mas pode ser uma dor social, uma dor afetiva, uma dor relacionada aos aspectos emocionais. E o quanto essas dores, de formas constantes, elas vão desencadeando processos crônicos, por exemplo, né? Elas vão desencadeando uma série de sintomas e doenças dentro do sistema biológico da gente. A partir do movimento daquilo que a gente chama de psicossomática das emoções.
E essa psicossomática ela vai estabelecendo um processo de informar ao organismo muitos aspectos, onde chega um determinado momento que vai haver uma falência, digamos assim, de uma determinada parte do corpo, né? Vai haver um processo de desarmonia, de baixa de energia, digamos assim, em uma determinada parte do corpo. Eu falo muito dentro da perspectiva da medicina tradicional chinesa e também da 5 leis biológicas do Dr. Hammer, tá? Então, tem essa pegada dentro dessa especificidade maior. Mas o campo do pensamento sistêmico, através das constelações familiares, reflete o movimento de falar que toda doença está relacionada a um excluído. Tá? Geralmente, é alguém que foi excluído do nosso sistema. Por exemplo, uma criança de 2 anos de idade que chegou para mim com uma deficiência de uma enzima no fígado que dificultava o processo metabólico da digestão dele e que ele precisava tomar medicação para produzir aquela enzima, e aquela enzima estabelecia um campo de uma conexão, porque a gente, quando colocou elementos no campo para representar aquela história, a gente percebeu que na 3ª geração por parte de pai, ou seja, o bisavô daquela criança que desenvolveu a deficiência da enzima no fígado, tinha um homem que foi um alcoólatra e que morreu na guerra, né? Então, a gente não tem cientificamente ainda como comprovar uma conexão a nível de ressonância, né? Mas assim, genética sim, mas a nível de ressonância é difícil de comprovar porque os avós, pais dessa criança, tinham, teoricamente, uma alimentação saudável, não bebiam, não fumavam, mas aquela criança estava inconscientemente conectada àquele excluído, né? E isso gerava uma série de dores emocionais naquele sistema, porque era só uma criança de 2 anos que tinha dificuldade de metabolizar, só podia comer alimentos amassados, não podia mastigar porque não conseguia digerir, né? Então, foi interessante porque a partir do primeiro movimento que a gente fez, ela já teve uma melhora significativa. Com 90 dias depois, ela fez um outro movimento das constelações e ele começou a produzir naturalmente aquela enzima, né? Então, a gente fala que os aspectos emocionais de uma constelação, ela atua essencialmente para diminuir a intensidade da emoção inconsciente que gera a doença e que gera o sintoma. Então, ela age dentro do nosso inconsciente, desencadeando, através da experiência, um novo significado, né? um novo movimento, aquilo que faz com que eu estivesse conectado àquele excluído, eu passo a ocupar o meu lugar, ou seja, eu reconheço aquela história como única e estabeleço o movimento do meu lugar. Isso gera, por incrível que pareça, paz, saúde, equilíbrio, né? Então, dentro dos meus estudos, você não vai ver isso, por exemplo, em lugar nenhum, que eu vou falar agora, por exemplo, tá? É uma perspectiva de desenvolvimento de pesquisa que eu faço, de estudo. Quando a gente fala no sistema nervoso central, de uma forma geral, a gente está falando da conexão dos sintomas de doenças desenvolvidos dentro do cérebro, por exemplo, dentro da sua maior parte, ok? Uma predominância conectada à função pai. Ou seja, existe uma origem sistêmica que desencadeia doenças no cérebro, de uma forma geral, o sistema neurovegetativo como um todo, que estabelece essa conexão profunda à função pai. E um outro lado, que tem a ver com o princípio do sistema linfático, sangue, de uma forma geral, né? A função mãe, no campo da experiência. Então, tem esses 2 movimentos interessantes, né? Ou seja, sistema nervoso central, sistema linfático e todo o sistema ósseo-muscular, tendíneos musculares, que está conectado às doenças desenvolvidas pela criança na relação com a mãe e na relação com o pai. Então, por exemplo, sintomas de doenças como fibromialgia, ciático, osteopenia, osteoporose e tantas outras sintomas que geram um sentido de dor, às vezes pela cronicidade do processo, estão relacionados à dor da nossa criança interior, ou seja, das nossas emoções, conectadas a essas emoções da função mãe, conectadas às emoções da função pai. Então, esse sistema, ele estabelece informações de uma forma geral. Ou seja, eu posso dizer que o pai mora na cabeça, a mãe mora no ato de mastigar, ao ato de evacuar, e a criança, ou seja, a nossa criança, a nossa história,
mora do umbigo para baixo, na região da sexualidade, da reprodução, né? Do trato urinário, por exemplo. Então, essas três partes, como movimento sistêmico, a gente pode dizer que é função pai, função mãe, função filho. São as emoções do pai estabelecendo conexão com as emoções da mãe, estabelecendo conexão com as emoções do filho, né? Então, por exemplo, o Alzheimer, 95% de quem desenvolve Alzheimer é de causa desconhecida, 5% é genético. Não tem ainda um princípio que diga a origem é essa, né? Mas na minha experiência clínica, eu digo para você que existe uma grande identificação muito grande com a necessidade de esquecer do passado, de esquecer da dor da criança, de esquecer desse princípio daquilo que fez a criança sofrer, né? Porque ela estava fora do lugar dela, porque ela não pôde ser criança, ela simplesmente teve que cuidar dos irmãos mais novos, ou foi um dos últimos filhos. Então, quem desenvolve Alzheimer tem uma dificuldade muito grande de conectar com a dor essencial da criança, por exemplo, né? As diversas psicopatologias, de uma forma geral, transtorno de personalidade, déficit de atenção com ou sem hiperatividade, são estabelecidas da relação que nós, filhos, tanto meninos ou meninas, temos com a relação com a função pai, essencialmente, né? Por exemplo, o déficit de atenção com hiperatividade, a criança está conectada ao sistema masculino, ou seja, ele, filho ou filha, pai, avô. Né? Existe esse ciclo de onde tem um pai que não conseguiu estabelecer um movimento de conexão essencial com o avô, que faz com que essa criança busque esse avô no lugar do pai. Então, esses princípios inconscientes motivam a lealdade da nossa criança e, essencialmente, quem adoece é a nossa criança dentro do sistema maior, né? Quando a gente fala do princípio das emoções e no princípio da nutrição e no princípio do ato de mastigar ou ato de evacuar, a gente está falando dos movimentos que nos conecta como filho com a nossa mãe, com a função mãe, essencialmente, porque ela é que nos nutre, né? Ela que estabelece o movimento da nutrição. Então, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo alimentar, da anorexia, ela é um movimento da autoimagem, né? Geralmente é desenvolvido por meninas. Acontece também com meninos, mas meninas, geralmente meninas, que se olham no espelho e dizem a seguinte frase: mamãe, para que você não desapareça da minha vida, eu desapareço em seu lugar. Então, assim, são frases sistêmicas dentro do inconsciente que conectam a um sintoma e uma doença, por exemplo, né? Como campo de referência. Um simples, por exemplo, refluxo, que na medicina chinesa se chama de inversão de qi do estômago. O alimento, ao invés de descender, o alimento ascende, né? Ele volta. Existe dentro do inconsciente de quem tem refluxo, por exemplo, uma não aceitação da nutrição, ou seja, das emoções que eu recebo da mamãe. É como se uma parte de mim excluísse isso e estabelecesse esse movimento de dizer: eu não aceito as suas emoções como são, ok? Geralmente são filhos e filhas que tomam essa mãe como se fosse a filha, né? Vem cá, filhinha, ao invés de ser eu sou seu filho e você é minha mãe. Então vai desenvolver, por exemplo, um refluxo, um simples refluxo, né? E, por exemplo, os movimentos que acontecem do umbigo para baixo, que tem a ver com a nossa criança, essencialmente, eles nos conectam ao movimento da relação da criança que se tornou 100% leal ao sistema de origem, né? Então, eu digo para você que a nossa maior dor e aquilo que gera a maior dor, de uma forma geral, em nosso sistema emocional, que vai desencadear no corpo físico um sintoma ou uma doença, é o afastamento, a fragmentação com a nossa criança, ou seja, com a nossa história. Porque a gente conta a história a partir da nossa criança. E quando a gente se afasta desse movimento da nossa criança, isso é a nossa maior dor. Inclusive, é uma dor crônica, porque começa desde o ato da concepção, gestação, nascimento, primeira infância, segunda infância, e você vai desencadeando experiências que vai cronificando essa dor e que vai estabelecendo, diante de cada um dos nossos destinos,
um sintoma ou uma doença. E do ato do umbigo para baixo, por exemplo, a gente vai desenvolver as dificuldades com a parte reprodutiva e urinária da gente, né? A gente pode desenvolver ejaculação precoce, não ereção, frigidez, anorgastia, a gente pode desenvolver frigidez, policistos, endometriose, cistites, infecções urinárias, dificuldade de engravidar, tudo isso relacionado ao princípio da dor crônica desse adulto que se tornou, dessa criança que se tornou um adulto e que, de alguma forma, estabelece um processo de somatizar no corpo uma doença. Por exemplo, você tem as doenças crônicas, como diabetes. Para a medicina chinesa, são 5 tipos diferentes de diabetes. Perdão, 3 tipos diferentes de diabetes, 5 tipos diferentes de hipertensão. Então, quem desenvolve hipertensão, por exemplo, tem uma característica muito interessante, que tem uma mãe que tomou essa criança para ela. E aí o que acontece? A pressão sanguínea sobe para o alto, ou seja, para a casa do pai, né? Dentro dessa perspectiva, e vai gerar um movimento de fazer com que o sangue, ou seja, as emoções, diga assim, eu não sou autorizado a ir na direção do meu pai. E muitos sintomas, como hipertensões provocadas pelos rins, por exemplo, né, que é uma disfunção do rim, e o rim tem uma característica emocional do medo. Isso remete a um processo de medo de ir na direção do pai. Medo de, se eu for na direção do meu pai, como minha mãe vai ficar? Né? Então, muita gente desenvolve hipertensão provocada por disfunções renais, ou pulmonares, ou coração, por exemplo, ou fígado, inclusive, e isso vai gerando um movimento louco na vida da gente, porque nos conecta, essencialmente, à dor da nossa criança de não se sentir autorizada a ir na direção de uma outra função, que é a função pai, que também é muito importante para a gente, né? Então, a perspectiva que eu trago de saúde e doença, ela estabelece esse movimento de olhar para uma doença ou um sintoma, baseando-se pela forma como cada um de nós se relaciona com esse sistema de crenças aprendidos aqui atrás, né? PNL, vamos ressignificar essas crenças limitantes e poder atuar dentro de uma perspectiva, dentro de um mindset, dentro de um mapa diferente, né, amigo? Legal, legal, Luciano. Achei sensacional essa visão, né? Você fez também, né, o curso de PNL, não foi? Fiz Master PNL. Então, vi também, não sei, acho que você misturou aí algumas coisas, né? Não, conforme você foi falando, você misturou, né? Na realidade, eu não faço só constelação, né? Eu como fiz constelação familiar, sistêmica, organizacional, estrutural, coach, life coach, executive coach, PNL, hipnose ericksoniana, psicologia positiva, medicina tradicional chinesa, 5 leis biológicas. Então, assim, eu tenho uma característica muito integrativa, né? Minha formação, por exemplo, que é o PSPI, Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas, ela inclui essas ferramentas diversas dentro do campo da fenomenologia através das constelações. Então, é uma formação onde você vai aprender vários recursos, né, que são complementares para que você possa estabelecer um lugar de facilitador, primeiro da sua história, do seu sistema, da sua vida, para depois estabelecer o processo de facilitar outros sistemas, né? Então, é basicamente esse movimento, que é a forma como eu penso, como eu sinto, como eu desenho uma experiência, né? É muito integrativa, é muito... porque esse campo das constelações você pode trazer recursos diversos, que a gente chama de arquétipos, e esses arquétipos eles servem como uma âncora que vai trazer uma informação essencial para uma mudança, para ressignificar algo importante na história de alguém. Então, eu posso trazer, por exemplo, o carbolítio, por exemplo, né, que é uma medicação utilizada na bipolaridade, como uma referência, como representante de carbolítio. E é impressionante como aquela pessoa que tem bipolaridade, né, e a bipolaridade é uma dinâmica bem legal, porque é uma dor profunda que vai degenerando essencialmente os rins, vai degenerando o fígado, porque tem muita raiva contida, vai gerando um nível de cronicidade profunda e vai desestabilizando porque o sangue sobe em excesso para a cabeça, né? Porque, inclusive, as pessoas que têm muita dor de cabeça têm excesso de mãe na cabeça. Fica ligado, tá? Então, a bipolaridade é uma inversão, é sério. A bipolaridade é uma inversão sistêmica interessante porque quando você olha nessa direção para cá, essa mão que está mexendo aqui, ó,
é a função pai, ok? Nessa perspectiva de metaposição. Você olha para cá, essa metaposição que está aqui é do pai, aqui é da mãe. Nas pessoas que desenvolvem bipolaridade, tem uma inversão. É como se ela olhasse daí para cá e visse a mãe no lugar do pai e o pai no lugar da mãe. Está invertido. Geralmente vem de uma mãe castradora, uma mãe forte, ou uma mãe vitimizada também, um pai altamente ausente desse processo, dessa função. Quanto mais distante esse pai, mais profundo é a depressão, inclusive. Okay? Quanto mais distante como função o pai mais profunda é a depressão. E nesse estado de euforia, nesse estado de depressão, né, a pessoa varia entre ir na direção do pai, estado de euforia, e na direção da mãe, estado de depressão, para dentro, porque a mãe é um aspecto introspectivo, interno, o pai é para fora, é positivo, é um mundo, né? A mãe é a vida, é um campo mais de nutrição. São apenas natureza positiva e negativa, não de bom ou ruim, mas são aspectos, né, que a gente estabelece como informação para olharmos para a saúde e doença e dizermos que, eu vou sempre dizer para você, quando você perguntar, cara, é impressionante quando você faz uma simples reverência diante, você tá, às vezes está com uma dor muito grande nas costas, tem pessoas que estão com peso nos ombros, enfim, uma sensação de carregar o mundo nas costas, você faz uma simples reverência e quando a pessoa inspira que volta, aquela sensação de peso desaparece. Então, observa que esse campo da dor, e desse sentimento de dor, dessa sensação de dor, que é gerada muitas vezes pelas vias sensoriais da gente, que o sistema nervoso central vai processar como uma informação de dor específica, ela tem um nível profundo de estar conectado muito às nossas emoções. E como as nossas emoções estão muito conectadas à nossa história, é uma rede de informações que a gente não sabe a origem, muitas vezes, de um determinado processo, que faz com que a gente não compreenda, muitas vezes, o princípio de uma dor. E o pensamento sistêmico diz que uma doença é o caminho para a cura, ou seja, a cura daquilo que eu estava identificado por lealdade até aquele momento, né? Muita gente, eu já constelei pessoas em fase terminal de câncer, por exemplo, e foi muito lindo o depoimento daquela mulher, por exemplo, quando ela falou assim: agora eu posso morrer em paz. 2 dias depois, ela fez a passagem. Mas foi dentro de uma perspectiva diferente, porque ela tirou aquela dor, né? Porque o câncer tem um sentimento profundo de mágoa. E uma mágoa muito grande, dependendo da parte de onde você desenvolveu o câncer, essa mágoa vai estabelecer uma conexão com esse sistema de função ou esse sistema de função, né? É importante isso. Legal, legal, Luciano. Acho sensacional esse seu modelo de visão. Eu também sou bastante adepto a isso. Eu sempre associo os conhecimentos de PNL, inteligência emocional, coach, com a fisioterapia. A ideia é não trabalhar só o corpo, trabalhar a mente junto. E eu acho que uma das coisas legais, assim, não sei se a grande maioria aqui, mas muitas pessoas não conhecem muito bem como é que é a constelação sistêmica. Então, eu queria que você resumisse rápido aí para a gente poder também depois dar um presente no final para a galera. Como é que funciona a sessão de constelação? Tem que ser várias pessoas? Tem como ser feito individualmente? Como é que funciona assim? Explica rapidinho para a gente. Existem 2 formatos específicos para a prática da constelação, né? Um é individual e o outro é em grupo. Individual acontece entre facilitador, ou seja, aquele que facilita uma constelação, e cliente, né? Vão se utilizar vários recursos para se olhar para um determinado tema que a pessoa traz. A pessoa vai trazer um tema. Olha, eu quero olhar para a minha dificuldade de relacionamento com meu filho. Eu quero olhar para a minha dificuldade porque eu não consigo me desenvolver profissionalmente. Eu quero olhar para a minha dificuldade de eu não consigo ser alegre. Eu tenho dificuldade de relacionamento com meu chefe. Eu quero olhar para o meu câncer, eu quero olhar para a minha hipertensão. Então, você vai trazer um tema, esse tema vai ser abordado junto com o terapeuta, né? E em grupo, você também vai trazer esse mesmo tema, só que em grupo você vão ter pessoas que vão, de alguma forma, representar o seu sintoma, vão representar você,
vai representar a sua história e que vai, através de movimentos e frases sistêmicas, vai restabelecer, ressignificar algo que até então era um conflito, uma doença ou um sintoma. Tá? As pessoas perguntam muito, uma constelação só resolve minha vida? Não. Eu não sou Jesus Cristo, não faço milagre. Então, é um processo de autodesenvolvimento pessoal, passo a passo. Ela tem uma dinâmica muito mais breve do que as psicoterapias tradicionais, tá? Mas de qualquer forma, passo a passo. Outro ponto importante é constelação familiar não substitui médico, não substitui remédio, não substitui psicoterapia, não substitui fisioterapia, não substitui. É um recurso complementar dentro do campo da psicoterapia breve que tem a intenção de facilitar, junto com outras abordagens, o processo terapêutico. Tá? É importante deixar claro isso também. Perfeito, Luciano. Que bom que você colocou. Acho que é exatamente isso, né? A ideia do meu mês aí de lives falando sobre dor é exatamente mostrar para as pessoas que a dor é um fator muito complexo, é algo multidimensional e multiprofissional. Às vezes as pessoas acham que vão simplesmente no médico, vão tomar um remédio, vão melhorar e ficam presos ali, né, indo de médico atrás de médico atrás de médico e esquecem de olhar uma visão como um todo, né, olhar que tem algo a mais por trás dessa dor. E a minha missão aqui durante esse mês é realmente elucidar para as pessoas, mostrarem que tem algo muito mais complexo por trás, que a gente pode olhar de várias formas, e aí é aquilo, eu sempre falo, você tem que ir com aquilo que mais se identifica, né, na hora de procurar um tratamento, na hora de você conseguir resolver o seu problema. Luciano, achei sensacional o seu relato aí da paciente do câncer, por exemplo, e eu já peguei diversos pacientes com fibromialgia, e tem uma coisa que isso é comprovado cientificamente, que a pessoa que ela tem uma mãe com fibromialgia, geralmente dá mais em mulher também, né, a predominância maior em mulher, ela tende a ter mais facilidade para desenvolver a fibromialgia, né? A gente explica na fisioterapia, não tem muita explicação. Na PNL, a gente traz um pouco essa questão da convivência com a mãe, ela vai trazendo as crenças, aquilo que você falou de ser uma filha boa, respeitar, né, as origens. Eu queria saber o que você tem de visão aí para trazer para a galera essa questão da fibromialgia, essa influência aí da mãe na filha. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou falar sobre a perspectiva, um pouco da perspectiva biológica, um pouco da perspectiva de uma centração chinesa também, da psicologia. É interessante perceber que toda doença autoimune, ela tem um processo de dor profunda, né? Aí a dor é como o organismo, ele é um só. A gente acaba, na realidade, sentindo a dor de todo o sistema da gente. É uma dor que eu carrego de todo o sistema, né? E a fibromialgia, essencialmente, ela atua dentro do meridiano da vesícula biliar. Tem um ponto bem no meio da nádega, né? É um ponto bem no centro da nádega, que irradia lateralmente pelas pernas, chegando até a ponta do dedinho, que essa é também um sintoma do ciático também, mas a fibromialgia, por um processo mais psicoemocional, ou seja, mais psicossomático, ela atua também no meridiano da vesícula e, às vezes, ela sobe pelas costas, né? Ela vai gerando um movimento de subir pelas costas. Tem pessoas, inclusive, que não conseguem fazer esse movimento aqui, ó, porque estabelece uma conexão de dor também profunda, né? E paralisa, às vezes, né? E esse meridiano, ou seja, a vesícula biliar, ela tem uma função emocional que tem a ver com tomada de decisão. Olha que legal. Ela reflete a necessidade de tomar decisões na vida. E muita gente que tem dificuldade de tomar decisão da vida, que não consegue dizer não, por exemplo, tem uma característica muito profunda de desenvolver dores na região da vesícula biliar, ou seja, no meridiano da vesícula biliar, que é caracterizado pelo ciático, que é caracterizado também pela fibromialgia. E quem essencialmente desenvolve fibromialgia, olha que legal, às vezes tem pessoas que têm uma demanda muito grande de tomar decisões. Toma muitas decisões, não por ela. Ela toma decisões pelo mundo inteiro, menos por ela, porque ela está decidindo pelo sistema. Assim como ela está deixando de decidir pelo próprio sistema de crenças, né, aprendidas. E isso vai sobrecarregar, essencialmente, o
meridiano da vesícula, né? O órgão, né? A víscera, que chamamos assim, de víscera, a vesícula biliar. Tem uma característica de pessoas que desenvolvem essa doença, que são pessoas que olham para o aspecto mãe, ok? Essencialmente, aspecto mãe, e é como se essa pessoa sentisse pena da mãe. É como se ela sentisse que precisa proteger a mãe. É como se ela sentisse que deve cuidar da mãe. É substituir o lugar da avó. Ou seja, eu vou ser a mãe da mãe, né? Eu vou controlar. Porque fibromialgia tem a ver com pessoas controladoras. Então, são pessoas que caracterizadamente crianças controladoras. E tudo isso é uma distorção do inconsciente da criança. A criança que é controladora, a criança que quer pegar o mundo com as mãos, a criança que quer fazer coisas de gente grande, né? Somos adultos fazendo coisas de criança. Não sabemos nos relacionar, não sabemos lidar com dinheiro, não sabemos lidar com a nossa saúde. Criança, simplesmente crianças adultas, ok? Que tem esse nível profundo de lealdade a essa mãe. Então, a fibromialgia é uma característica muito grande de pessoas que desenvolvem essa doença, de olhar para essa mãe como pequena, como tenho que cuidar, tenho que salvar, coitadinha, vou controlar a vida da minha mãe. Então, isso gera um Ô, Luciano, teve uma dúvida aqui. E se a pessoa não tiver mais vesícula, né? No caso, a pessoa que não tem mais a vesícula? Não, o órgão energético, ele vai pelo resto da vida. Você pode até tirar a vesícula biliar, mas aquele órgão energético, você vai mantê-lo ali. E geralmente, eu sempre pergunto assim, você já tirou a vesícula? Já tirei a vesícula. Como é que eu aprendo, né? Como é que eu aprendo isso, né? De que forma que eu pesquiso isso? Tirou a vesícula? Tirei. Você tem dificuldade de tomar decisão? Tenho muita dificuldade de tomar decisão. Então, assim, você vai estabelecendo esse processo, né? E vai correlacionando um sintoma, uma doença, a um padrão comportamental, a uma emoção. E essa emoção, com certeza, é originada por crenças aprendidas. Ponto. Legal, sensacional. E a gente teve mais uma pergunta aqui sobre bruxismo, vírgula, trismo. Qual a relação podemos fazer com o nosso sistema familiar? O bruxismo é uma dor da criança, da sua criança, que não consegue... sabe aquela criança que fica no meio do pai e da mãe? Ela é o elo, a ponte que conecta o pai e a mãe. Como ela não consegue estabelecer esse movimento de unir aquilo que um dia se separou, por vários motivos, ela vai travar, né? A ATM, por exemplo, você trava e você vai nesse momento. Você vai, porque os dentes representam, assim como os olhos e audição, função pai, nariz, função mãe, boca e dentes, função filho. Ou seja, o dente é aquilo que a gente tritura a nutrição, tritura a emoção. E como existe conflito entre a função pai e a função mãe, e muitas pessoas vão desenvolver esse sentimento de travar. Eu paraliso, eu travo, eu tenho que me colocar nesse lugar até que meus pais voltem a viver juntos. Isso é impossível, porque a gente não pode mudar o passado. A gente não consegue mudar o passado. E geralmente o bruxismo acontece em que momento? À noite, quando você está dormindo. Porque a noite é uma correlação com as emoções da mãe, assim como o dia é uma correlação com as emoções do pai. Então você vai fazendo esses movimentos sistêmicos, arquetípicos, e vai juntando, integrando a emoção, a sua experiência de vida, como foi a sua história, e a gente vai trazendo informações para dizer como funciona essa história de saúde e doença dentro do pensamento sistêmico, dentro do campo das constelações. Legal, sensacional, Luciano. A gente tem mais uma pergunta aqui, quanto à restrição alimentar em crianças pequenas. Qual a relação com o sistema familiar? Por exemplo, as pessoas que têm uma relação difícil com a lactose, difícil com intolerância à lactose, a questão de intolerância à lactose, né? Amiga, pode ter certeza que seu filho tem uma intolerância às suas emoções. Então, é muito comum e depende, porque a criança, a pessoa vai dizer assim, uau, mas é só uma criança. Não, mas a criança ela já nasce com algumas patologias congênitas, por exemplo. Ela já nasce com algumas disfunções.
E isso já é uma indicação de que ela está conectada inconscientemente a uma parte daquilo que é sua história, que é sua emoção. Então, se ela desenvolveu, por exemplo, tolerância à lactose, ela tem um processo complexo de intolerância às suas emoções. Por exemplo, o celíaco, né? O processo com farinha de trigo, né? Pão, farinha de trigo, essas coisas relacionadas a pão, todo celíaco geralmente tem uma conexão com um aborto, ou seja, as pessoas que desenvolveram essa doença, elas estão muitas vezes conectadas a um aborto de um irmão da mãe, né? Às vezes é um segredo, às vezes é algo conhecido, mas tem uma conexão profunda, porque é como se aquela pessoa que desenvolveu a celíase vai estabelecer um movimento de olhar inconscientemente para aquele excluído, pela dificuldade da mãe olhar para esse excluído. Então, ela vai conectar a esse sintoma de dor, né? E vai gerar uma disfunção logo aonde? No intestino. Lindo, maravilhoso. É assim que funciona. Legal, Luciano, sensacional. E antes da gente continuar aqui um pouquinho, eu queria lembrar a galera que a gente vai ter aí o mês inteiro de lives com diversos profissionais aqui falando um pouquinho sobre sintomas, sobre dor. A próxima é já na quinta-feira, às 6h30 da tarde. E eu vou ver se o Luciano deixa eu proporcionar um presente para vocês também. O que acontece, Luciano? Vou gravar essa live depois, vou deixar ela salva. E eu quero saber se você deixa eu dar de presente para a galera. Você deixa eu dar? Por favor, eu também quero ela. Me dá ela de presente para me postar aqui no... Mas calma, tem uma condição, tem uma condição. Não é fácil assim, né, Luciano? A gente sabe que tudo na vida, nem tudo na vida é fácil, né? Então, ó, para você ganhar essa live de presente, é o seguinte, você tem que estar seguindo lá o meu Instagram, @RenanRibeiroFísio, o Instagram do Luciano. Fala pra gente aí, Luciano. Instituto Luciano Alves. Instituto Luciano Alves. Tem que estar seguindo os dois, eu vou checar lá, beleza? E me mandar uma mensagem inbox. Eu quero receber a live. E aí eu vou dar a live de presente para você. Não é tão difícil, né? O Luciano já ganhou, óbvio. Mas para vocês, basta fazer isso, seguir os dois, falar que quer receber a live e tira um print agora da tela e compartilha no seu stories falando o que você achou dessa live. Então, tira o print da tela, coloca, pô, adorei a live, achei sensacional, queria ver mais vezes. Se o pessoal gostar, de repente eu convido de novo o Luciano para estar aqui comigo. Prazer. Compartilha lá no story de vocês, segue o nosso Instagram e manda para mim que eu vou adicionar vocês num grupo do Dropbox e vou dar de presente para vocês essa live. Com os cumprimentos aí do Luciano que liberou pra gente. Então, Luciano, vamos responder mais uma pergunta aqui. A gente já está encaminhando para o nosso final. Deixa eu ver, alguém tinha feito a pergunta aqui. E a artrite reumatoide na visão da constelação sistêmica? A cronificação da sua emoção, geralmente está muito conectada a uma paralisação da energia do rim, né? E é uma disfunção profunda de desconexão com a sua criança. É como se você não olhasse de uma forma amorosa para a sua criança, e muitas vezes isso é representado por um filho, ou seja, esse filho pode, como a ponta do sistema, estabelecer um movimento de vínculo muito forte com o seu sintoma, com a sua dor, essencialmente, né? Geralmente vem por pessoas que passaram por processo de abandono, ou pessoas que geraram um movimento de os mais velhos terem que cuidar do sistema inteiro, pessoas que se tornaram adultas, eram crianças e se tornaram adultas muito cedo, né? Então isso tem essa dor dessa criança, é uma mágoa profunda que essa pessoa carrega, provocada por muito medo, porque ela paralisou na vida, ela teve dificuldade de ir para o mundo, por exemplo, né? Pessoas que não conseguiram muitas vezes ter prosperidade ou ter sucesso. Por quê? Porque estão enraizadas essas crenças estabelecidas pela dificuldade de compreender a história de uma forma diferente, né? Então isso remete em muitas pessoas que desenvolvem artrite reumatoide como um campo de experiência da conexão com esse sistema. Legal, sensacional. Temos mais uma aqui. Hérnia de disco na parte inferior. Qual seria a conexão com tudo isso? Papai, mamãe, etc. É interessante porque a coluna, ela representa um passado, né? E na coluna passa o meridiano da bexiga. E no meridiano da bexiga tem todos os órgãos e vísceras acoplados, né?
De cima para baixo, o meridiano da bexiga absorve todos os órgãos e vísceras, especificamente. Então, se você desenvolver uma hérnia na cervical, é a sua relação com a função pai. Se você desenvolver uma hérnia na torácica, função mãe. Se você desenvolveu na lombar, a sua criança. E S1 a S3, por exemplo, é a ancestralidade, ou seja, é o aspecto mais primitivo das suas emoções que gerou um sintoma de dor naquela região. Por exemplo, C4, né? Quem tem hernia de disco C4 tem uma raiva incondicional do pai, tem uma raiva incondicional do masculino, essencialmente, né? Então, cada vértebra tem uma função emocional específica. Então, a gente só precisaria saber qual para te dizer qual é, mais ou menos, a função que você desenvolveu, por que você desenvolveu, essencialmente, esse princípio de sintoma nessa parte do seu corpo, tá? Legal. Vamos nos encaminhar agora para a nossa última pergunta, sobre o joanete. Tem alguma relação aí na visão sistêmica? Então, tudo que vai para fora é uma necessidade muito grande de integrar o pai, né? A calcificação é um processo que vai para fora mesmo, né? Ela vai buscar algo, essencialmente vai buscar algo, né? Então, pode ter certeza que existe uma necessidade muito grande de você que tem joanetes, por exemplo, de integrar o teu pai, a necessidade de olhar para o teu pai e dizer para o teu pai: eu não sabia o quanto você é importante. Então, esse sentimento de reintegrar o pai é muito show, porque a criança, ela se sente reprimida, ou seja, culpada em ir na direção do pai, porque se for na direção do pai, ela criou a sensação de que vai trair a mãe, de que a mãe vai sofrer. Então, o corpo vai expandir, né? O corpo vai desenvolver algo para fora. É diferente de desenvolver algo para dentro, né? Que é mais introspectivo, que é função mãe, para fora, para o mundo, que é função pai. Então, tem essas pequenas observações, digamos assim. Mas cada caso, Renan, é interessante falar que isso não é uma regra, tá? Existe, claro, as suas diversas exceções. Essa é uma percepção de pesquisa que eu trago, mediante um processo de quantificado, né, de casos, vamos supor, de bipolaridade, que desenvolveram esses sintomas, mas cada um de nós vamos desenvolver os mesmos sintomas por motivos sistêmicos totalmente diferentes, ok? É muito bom que seja deixado claro isso também, porque não é uma regra, são possibilidades. Esse é um movimento de possibilidades. Então, nunca caracterize como, tem joanete, é por causa disso. Não, pode ser por causa de outras coisas. Então, por isso que eu gosto de ver o sintoma representado no campo, para poder ter uma noção da possibilidade de onde é que você desenvolveu um sintoma ou uma doença. Ok? Eu quero aproveitar para me despedir, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui hoje, falando desse tema que para mim é muito gostoso falar. Tem 1 milhão de coisas a mais para falar sobre isso. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente marca uma outra live, tá? Agradecer a presença de cada uma das pessoas que estiveram com a gente hoje aí. As pessoas que eu não conheço, um beijo no coração. Curte lá a minha página, @Instituto Luciano Alves. @Instituto Luciano Alves. As pessoas que me conhecem, que não conhecem o Renan, também curte a página do Renan, porque ele traz muitos conteúdos legais sobre esse aspecto da dor, e ele traz dentro de uma perspectiva fora da caixinha. Isso é muito legal. Então, essa terapêutica que ele propõe, a terapêutica integrativa, isso remete a um movimento muito profundo, porque eu acredito muito nas práticas integrativas de uma forma geral, né? Todas elas de uma forma geral. E quando você tem esse know-how e essa disponibilidade... Só agradecer aqui, Luciano. Faltam 4 segundos. Então, muito obrigado.